Magnífico dia, amadas e amadas. Na presença do nosso Pai amado, eu entrei com um minutinho de atraso, pois fui buscar um casaco que tá muito frio aqui no Rio hoje. Nossa, uma saudadinha, um casaquinho de mamãe de lembrança, pra gente iniciar a nossa leitura de hoje. Que no estudo de hoje nós vamos relembrar, gente, o início do sofrimento de Jesus, a trajetória dele até a crucificação, e que o sentimento que nós vamos sentir daqui a pouco nos faça crescer em autoconsciência, que nos faça refletir sobre as nossas ações e que, mais ainda, a nossa fé, o nosso agradecimento, a nossa devoção ao sacrifício que Jesus fez por nós, seja enaltecido, seja sentido de coração e verdade. Eu costumo compartilhar muito com vocês aqui que quando alguma tentação ou algo que tente me desvirtuar do caminho do Senhor se levanta sobre mim, na minha mente, eu enxergo a crucificação. Eu vejo o sofrimento que Jesus passou e aquilo imediatamente me fortalece, e o que me faz, pensar em me desviar, que faz pensar-me em tirar da minha rota, isso cai por terra. Bom dia, minha amada Rose. Paz, amor e a presença do nosso Senhor em nosso dia hoje. Estou aqui comentando que o estudo que a gente vai fazer hoje vai nos relembrar sobre o sacrifício que Jesus fez, é o início do sofrimento dele hoje. E eu compartilho muito, que toda vez que algo negativo acontece, algo tenta me desviar do caminho, eu sempre enxergo na minha mente a crucificação. E isso me faz refletir e pensar, por que eu vou me desviar se o maior homem do mundo se entregou sem reclamar, por amor e obediência do seu Pai? Então, tudo que é negativo, que tenta me afligir, que tenta me desesperar, tirar minha estabilidade e a minha crença no Senhor, cai por terra, porque maior que Ele não tem. Amor maior que aquele não existe. Então, é nisso que eu me baseio. E hoje, no capítulo de hoje, a gente vai reviver mentalmente tudo o que aconteceu com Ele. E que todos os sentimentos que nós vamos sentir daqui a pouquinho sejam analisados, sejam valorizados e, acima de tudo, que a nossa conexão com o Pai seja multiplicada em gratidão, amor e verdade. Então vamos iniciar a nossa leitura. Mateus, capítulo 26. Tendo Jesus concluído esses ensinamentos, declarou aos seus discípulos: como sabeis, daqui a 2 dias, a Páscoa será celebrada e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa, para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo dele uma mulher, portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo, e lhe derramou sobre a cabeça, enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que este desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois quanto aos pobres, sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo este bálsamo, ela o fez
como que me preparando para o sepultamento. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado que essa mulher realizou, como um memorial a ela. E de fato, em todas as versões do evangelho que eu li, a passagem é a mesma, só mudam as palavras, mas o significado é o mesmo. A boa ação dela para com Jesus, a indignação dos profetas, e Jesus dizendo que onde o evangelho fosse pregado, essa passagem seria lembrada como um memorial dessa mulher. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro do chefe dos sacerdotes e lhe propôs: o que me dareis caso eu vou-lhe entregue? E eles lhe pagaram o preço de 30 moedas de prata. E desse momento em diante, procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou: ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: o mestre manda dizer-te, é chegada a minha hora, desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 12. E durante a refeição Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar um após outro: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhe Jesus: aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso seria eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: sim, tu o declaraste. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou-o e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isso é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. Eu vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino do meu Pai. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes revelou: ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que ainda nesta noite, antes que mesmo o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti,
de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse: Assentai-vos por aqui enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. E começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: E então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Eu vou interromper aqui para a gente fazer um raciocínio que vira e mexe. A gente comenta, né, em algum estudo, alguma frase que alguém fala e a gente acaba se lembrando desse raciocínio, que muitas pessoas usam essa passagem da Bíblia como desculpa para seus erros, como desculpa para deixar de agir sobre algo que elas sabem que é preciso ser feito, que é algo correto a se fazer. Jesus estava sofrendo, Jesus estava em agonia, porque ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia o que estava por vir. E mesmo assim ele foi lá e clamou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a sua vontade, não a minha. E ao voltar, os discípulos não conseguiram se manter acordados orando como Jesus pediu. E Jesus declarou para eles: orai e vigiai, porque o espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. É o que eu sempre incentivo e conto para vocês, comecei contando hoje, que toda vez que a tentação vem, toda vez que o mal usa alguma coisa para desvirtuar você, para te enfraquecer, para te fazer desistir do seu alvo, do seu rumo, você precisa estar fortificado na rocha. Você precisa estar sempre em conexão com o Senhor. O meu drive, o que me traz a realidade é a crucificação. É exatamente esses momentos que Jesus sofreu, foi humilhado e assassinado. Isso me traz a realidade, isso me traz de volta de qualquer coisa. Qualquer mal, qualquer situação, seja negativa, seja um simples tropeço, qualquer coisa negativa que tente te desvirtuar, o meu drive é enxergar Jesus. É fechar o olhinho e imaginar aquela situação toda. Isso me traz de volta e afasta de mim Satanás. Senhor, me ajuda, segura na minha mão, sabe? E dissipa-se o mal aí mesmo. Porque nessa passagem ele deixou claro: o Espírito está preparado, ou seja, a nossa conexão com o Senhor não nos permite errar. Mas a carne, ela é fraca, porque a carne se abastece de pecado, enquanto o Espírito se abastece do Senhor. Então esse drive, sabe, sempre me acompanha a vida inteira, bem mais agora, depois de desperta, e é o que eu sempre passo para vocês aqui. Toda vez que um mal, uma situação, uma tentação vier sobre vocês, apeguem-se a Deus. Procurem a passagem da palavra do Senhor que mais toca, que mais te emociona. É aquela emoção que você sente que não te permite errar. Procure dentro de você algum momento em que você precisou do Senhor e Ele estava ali, você sentiu a presença dEle. Isso é um gatilho que também te afasta de toda e qualquer negatividade. Esse versículo que eu disse está no versículo 41, né? Mateus 26, 41. Vou repetir: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Muitos usam isso hoje em dia como desculpa
para justificar seu erro, quando na realidade o que nós temos que estar é conectados à fonte o tempo inteiro. Se você está conectado à fonte o tempo inteiro, o mal vai te tentar, mas não vai te desvirtuar, porque a tua fé não permite, a tua crença em Deus é mais forte, é inabalável. Continuando, versículo 42. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, seja feita a sua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu mais uma vez seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então, retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: Ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais. Prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: Eu te saúdo, ó mestre. Ele deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: Amigo, para que viestes? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eu vou interromper aqui para a gente refletir como as coisas aconteceram lá atrás e o que a gente tira desse pedacinho aqui como lição. Mesmo Judas tendo traído Jesus, Jesus o chamou de amigo. Por quê? Porque no coração de Jesus não tinha pecado, não tinha ódio e nenhuma negatividade. Jesus compreendeu que aquele ato de Judas era um ato negativo da parte dele? Sim, só que estava escrito. E conforme ele já tinha orado ao Pai, que se não tivesse como livrar-o daquele cálice, passar aquele cálice diante dele, que fosse feita a vontade do Pai. Então, quando Judas veio para lhe saudar com aquele beijo da traição, né, o beijo que entregou Jesus, Jesus o chamou de amigo, porque mesmo diante da traição, assim como na consumação, que ele pediu a Deus: Senhor, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ali naquele momento, Jesus também não guardou rancor. Ao contrário, por saber o que ia acontecer, ele tratou amigo, como até hoje, em várias passagens ele fala que é esse o relacionamento que ele quer conosco. Então Jesus, mesmo no ato da traição de Judas, demonstrou amor. Ele não guardou rancor, mesmo sabendo que ali era o início, né, do cumprir de fato das profecias que tantos profetas já haviam profetizado no decorrer dos anos. O que deixa pra gente na atualidade, mesmo diante do seu traidor, mesmo diante do seu algoz, mesmo diante daquela pessoa que te faz sofrer, procura manter o teu coração limpo, procura ter a clareza que o julgamento não é nosso e que todas as nossas ações estão sendo vistas pelo Pai. E no dia correto, todos nós vamos dar conta de todas as nossas ações negativas e positivas também. Então, coisas acontecem que pelos olhos humanos a gente se sente inútil, a gente se sente incapaz, mas é nessa hora que a clareza do Senhor tem que habitar nos nossos corações e mentes. A justiça não está nas nossas mãos, a nossa justiça vem do alto. E embora a gente não possa se defender, né, porque a gente sabe que certas coisas são permitidas pelo Pai para que nós aprendamos, a nossa
ação, a nossa emoção tem que estar voltada no Senhor, direcionada para Ele, pois é Ele que nos capacita. Então, essa passagem de Jesus chamando Judas de amigo só prova isso, né? Muitos falam que quando baterem no teu rosto, ofereça a outra face. Por quê? Porque dentro do teu coração não tem negatividade. Agora, se você for daquele jeito, bateu, levou, automaticamente você já perdeu a sua razão e já contaminou o seu coração com a negatividade. Esse versículo encontra-se essa passagem se encontra no versículo 50. Continuando. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo-lhe a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. É mais ou menos o que eu acabei de falar antes com outras palavras. Jesus nos ensina: se bateram na tua face, ofereça outra. Porque aquele que age como o tal do bateu, levou, esse é o destino. Quem lança a mão da espada, pela espada morrerá. Ou seja, se você responde no mesmo tom, pelo mesmo tom você cairá. É a pureza, né? A clareza da palavra. Graças a Deus, eu agradeço muito ao Senhor, porque a nossa busca é pelo reino e a sua justiça. E quando a gente responde negatividade com negatividade, automaticamente a gente está ali se despindo da nossa couraça da justiça. A gente está deixando que a negatividade entre num espaço que não é dela, é do Senhor. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que estar 24 horas do nosso dia focado no nosso alvo. Tem um drive mental que eu e Palominha usa aqui bastante, que fala que quem ora por tudo não se preocupa com nada, mas o inimigo ele é astuto. Então, de vez em quando, alguma situação, alguma coisa vai se levantar para tentar te desvirtuar do seu caminho. Nessa hora entra o meu drive, aquele que eu sempre digo para vocês: comigo funciona. Eu enxergar esses momentos de Jesus aqui, para mim é muito forte. Até ao ler, todas as vezes que eu leio, para mim sempre emocionante. Eu tô sempre vendo, é como se eu não estivesse aqui. Eu estivesse lendo, mas ao mesmo tempo eu estivesse lá, visualizando de perto tudo aquilo. Então, toda vez que algo ruim acontece, é para lá que eu vou. E aí acaba, sabe? Eu não me desvirtuo, eu não largo da mão de Jesus nunca na minha vida, meu Deus. A Rose está dizendo aqui, é tremenda essa passagem. E a sua reflexão diante da... Amém. Eu procuro passar, né, da forma mais simples e clara que eu posso. Às vezes eu não consigo falar exatamente o que eu estou vendo, o que eu estou recebendo, mas é basicamente isso, sabe? Estarmos sempre fortalecidos. E aqui na palavra, sabe? Aqui na palavra diariamente, a nossa jornada, né? Se dedicando, buscando, tendo interesse de buscar todo dia a vontade de Deus nas nossas vidas, compreendendo cada passagem, cada ensinamento, cada lição, guardando no coração e vivendo daquilo que a gente fala, é que a gente cresce, é que a gente sente de fato o Espírito agir em nós. E, sabe, é tremendo, tremendo. Continuando, versículo 53. Acho que esse eu já li. Ou imaginas tu... Deixa eu voltar lá no 52. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Jesus quis dizer que ele estava obedecendo à vontade do Pai. Ele compreendeu que aquilo era necessário que acontecesse, porque caso ele quisesse, bastava um pedido. Como ele orou lá atrás dizendo, né? Pai, se for possível, afaste esse cálice, se não, que seja feita a sua vontade. Ou seja, amor, temor e obediência. Porque se ele pedisse, Pai, livra-me, se ele fizesse só isso,
Deus mandaria uma legião de 12 anjos para protegê-los. Por isso ele repreendeu Pedro para que não respondesse, né, com o mesmo grau de violência ao qual Jesus foi tratado. Entretanto, como então se cumpririam as escrituras que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira? Ou seja, ele estava ali mais uma vez sendo fiel a tudo que os outros profetas antes dele já haviam profetizado, dizendo como ia acontecer, que o Filho do Homem seria entregue, enfim. Ele ali deixou claro para seus discípulos que ele estava vivendo de fato tudo o que um dia foi profetizado. E naquele mesmo instante, Jesus se dirige às multidões indagando: lidero eu algum tipo de rebelião para que venham contra mim com espadas e porretes e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo e vós não me prendestes. Todavia, esses fatos ocorreram em cumprimento às escrituras das profecias, e assim todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram, como ele já tinha falado na última refeição que fizeram juntos. Então, os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Todavia, nada encontraram, apesar de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos, ou seja, várias mentiras, várias falácias foram contadas sobre Jesus. Não conseguiram constatar nada. Ao final, entretanto, compareceram duas testemunhas que alegaram: este homem afirmou: tenho poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e interrogou a Jesus: não tens o que responder a este que depõe contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio diante do sumo sacerdote, que lhe intimou: eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo o declaraste, afirmou Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, denunciando: ele blasfemou. Por que necessitamos de outras testemunhas? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: culpado e merecedor de morte é. Nós sabemos que essa foi a vontade do Pai, né? Por amor a nós, para a remissão de muitos, né? Para a salvação de muitos do castigo eterno no inferno. Essa foi o que Deus predestinou para Jesus, né? Jesus nasceu para cumprir exatamente essa profecia, mas lendo, é impossível a gente não se indignar. Ele ali falando a verdade e sendo condenado à morte, como se fosse um mentiroso, como se fosse um ladrão, um assassino, enfim, um negativo, né? Aqui em casa a gente usa muito essa expressão para pessoas que têm má índole, a gente chama os negativos. Então a gente olha aqui, como é que pode? Né? Ele falando a verdade, só pelo poder do Espírito Santo mesmo, isso é coisa de Deus. Estava escrito, tinha que acontecer. É a única coisa que nos consola, porque humanamente falando, é inconcebível uma pessoa morrer falando a verdade. E se a gente parar para raciocinar, hoje em dia, até hoje,
muitos são condenados e desacreditados por falar a verdade. Infelizmente. Continuando. Neste momento, alguns cuspiram em seu rosto e o esmurravam, enquanto outros lhe desferiam tapas vociferando: Profetiza-nos, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada aproximou-se dele, afirmando: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: Não sei do que falas. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, afirmando: Não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram. Com toda certeza, és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso estivesse dizendo a verdade, e exclamou: Não conheço esse homem. No mesmo instante, o galo cantou. Nossa, olha, gente, pelo amor de Deus, isso aqui. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que não o amaldiçoasse, caso estivesse dizendo a verdade, exclamou: Não conheço esse homem. No mesmo instante, o galo cantou. Nossa, ele pediu a Deus para não o amaldiçoar, e no mesmo instante negou a Cristo pela terceira vez, como Cristo já tinha falado. Nesse mesmo instante, o galo cantou. E naquele momento, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe advertia: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Meu Deus, eu não queria estar do lado do Pedro, não queria estar no lugar dele. Ao reconhecer, né, que Jesus falou, Jesus predisse ali que ele o negaria 3 vezes. A Rose disse: falar a verdade parece que estamos provocando briga. Agora entendo, pois eles são pessoas negativas. Sim, a forma de falar a verdade, ela provoca uma contenda ou não. Tem uma passagem aqui que nos ensina que às vezes a sabedoria é calar. Porque se você vai falar uma verdade, você vai provocar, né, uma situação. Há situações e situações onde você pode falar a verdade. A respeito do que a gente aprende aqui, é que a verdade, ela não precisa ser discutida. Ela não precisa ser debatida. Ela só precisa ser falada. Quando você abre a boca e profere uma verdade, se o outro vai aceitar ou não, tá tudo bem. Sabe, a gente não pode ficar... Lembra que eu dei o exemplo de uma senhorinha que eu vi na internet, que ela foi lá quebrar a imagem do pessoal lá que curte esse negócio? Lembra? Ela estava errada na raiz da palavra? A ação dela, sim. Porque a própria palavra diz que idolatria é pecado, né? Que a gente não deve criar imagens para a gente idolatrar, porque não são deuses de verdade, não falam, não fazem nada, não respiram, não tem poder para nada. Mas é a crença do outro povo, né? Você lembra? É a crença do outro povo. E a gente pega essa verdade e aplica na nossa vida, porque nós acreditamos que idolatria é pecado. Então nós, né, não adoramos imagens, nós não criamos objetos para adorar. A nossa adoração é o Deus vivo, é o Senhor. Mas em contrapartida, tem o próximo que acredita, e a fé do próximo tem que ser respeitada. A nossa verdade, ela não vai ser imposta sobre a verdade do outro. Papai do Céu deu livre-arbítrio para cada um de nós. Do mesmo jeito que a gente tem que ser respeitado,
nós também temos que respeitar a crença, a fé do outro. E eu digo isso com propriedade. A minha mãe, ela foi criada sobre a doutrina católica a vida dela toda. E ela ensinou isso para mim e para minha irmã. Só que conforme a gente foi crescendo, a gente foi descobrindo o evangelho, foi tendo noção do que a palavra diz, né? E a gente viu que aquilo que ensinaram para minha mãe não agia na nossa vida de forma positiva, não nos levava a prosperar em entendimento, em conhecimento e sabedoria. E aos pouquinhos, a gente foi mostrando e mostra até hoje para nossa mãe que o que ensinaram a ela não era correto. Né? E ela aos pouquinhos, porque as pessoas mais antigas elas têm uma certa dificuldade de entender a realidade, né? A atualidade. A maioria consegue, outros têm uma certa dificuldade, ficam paradinhos no tempo e não se permitem atualizar o drive, né? E aí você tem que ser paciente e saber escolher as palavras, porque a verdade ela é uma só existe um Deus. Mas quando você vai falar, de repente da forma que você fala, você acaba ofendendo a fé do outro, sabe? Então ser comedido ao falar. Isso é primordial. O exemplo daquela senhorinha lá, que na crença dela, na fé dela, é pecado e idolatria. Mas ela se esqueceu de respeitar a fé, a crença do próximo. No dia do juízo, nós seremos julgados por nossas ações. Então não cabe a nós julgar a crença ou a fé do outro. A gente pode conversar, a gente pode deixar claro, você acredita nisso aí? Beleza, tá tudo bem. Eu não sou obrigada a acreditar na sua fé porque eu tenho a minha. Então a gente não precisa brigar por causa disso. Deus nos criou para sermos unidos e caminharmos junto ao mesmo objetivo, ao mesmo propósito, né? Que é buscar o reino e a sua justiça. Mas se o irmãozinho tem outra visão e ele não abre mão daquela visão, tá tudo bem. Que Papai do Céu o abençoe, que seja feita na vida daquele irmãozinho a vontade e a justiça do Senhor, como na nossa também. Então, é a forma que se enxerga tudo, né? Antes de abrir a boca, porque a gente incentiva aqui no nosso estudo, antes de abrir a boca, reflita. E se não souber o que fazer, peça orientação. Porque na maioria das vezes, o silêncio é a resposta. Verdade, você é uma referência para essa compreensão. Amém. Eu sempre incentivo aqui, né, que tudo começa e termina na nossa mentalidade. É o jeito que nós observamos as situações, as palavras, como a palavra nos ensina. Nós vamos ver muitas coisas, vamos ouvir muitas coisas, mas temos que ter o discernimento de só absorver o que de fato vai fazer a gente crescer, o que de fato vai levar a gente de acordo com o que Deus tem para nós. E a gente tem que ter sim esse discernimento de não ofender o próximo, de não magoar. Não é que nós sejamos melhores que ninguém, abaixo das nuvens ninguém é melhor do que ninguém, mas tenha a clareza, tenha a compreensão daquilo que se aprende e a prática, né, gente? Porque a gente aprende praticando. Amém. Graças a Deus. Por ser gentil e saber falar. Por esse acordo. Por isso acordo para te ouvir, pois sou católica. Amém. Amém. É o que eu falo sempre, é o respeitar. Você viu? A gente se conhece virtualmente já há alguns anos, né? E eu procuro isso, não desrespeitar a fé do próximo, porque nós somos canais de bênção, nós somos luz e sal na terra. A gente está aqui para levar clareza, não para provocar contenda, não para ofender a fé do irmãozinho, porque nós somos livres. Papai do Céu nos criou, Jesus sofreu aquilo tudo que a gente está acompanhando aqui para nossa liberdade. Né? E nós seremos julgados pelas nossas ações, por aquilo que nós acreditamos. Temos uma vida inteira para aprendermos, mudarmos de metanoia, abandonarmos aquilo que não nos faz crescer, mas isso é uma decisão nossa, sabe? Nós é que temos que ter o interesse de tirar as traves, não desmerecendo o próximo, não impondo a nossa verdade, sabe? Não é assim que a Bíblia nos ensina. Mas te ouvir é bênção. Amém. É isso, sabe? A gente não precisa discordar de nada. Basta a gente deixar entrar no coração aquilo que nos ajuda. E o que não nos ajuda, a gente afasta, sabe? É bem isso aí. Eu fico muito feliz, tá? Fico muito feliz de saber que você compreende de forma positiva toda a clareza que eu trago aqui. Porque é para crescer, né?
As escrituras estão aqui para nos ensinar a cada dia fazermos da nossa vida a vontade do Senhor, não a nossa. Então, que a gente sempre diminua, isso é humildade, né? É reconhecer que acima de nós tem um Deus e que tudo que a gente acessa, faz, a clareza que a gente leva é por intermédio dele, pela permissão dele, não pela nossa. Ai, ai, Papai do Céu te abençoe, Rose. Deixa eu ir lá nas nossas reflexões, porque a hora é abençoada, né? Hoje o capítulo, essa passagem, né? A partir de hoje é uma coisa que ela mexe muito comigo. Como todos, né? Quem é que não se emociona? Quem é que não vive aí mentalmente os últimos passos de Jesus sobre a terra? E fortifica, gente, sabe? Ao mesmo tempo que emociona, a nossa fé, ela é fortificada, né? Tem capítulos que a gente se emociona, se abastece de coragem, a gente fica preparado para encarar qualquer coisa aqui embaixo, mas tem outros que comprimem o nosso coração e nos mostra que somos tão pequenininhos quanto um grão de areia quando a gente relembra o sofrimento de Cristo. É surreal, sabe? É só coisa de Deus mesmo. Lições e princípios de Mateus 26. A conspiração dos líderes religiosos contra Jesus mostra a oposição que a verdade e a justiça pode enfrentar. Pois é, né? Se a gente viu, né? Jesus foi perseguido por falar a verdade. Mas estava escrito que assim tinha que ser e ele foi forte até o final. A mulher que unge Jesus com um perfume caro demonstra devoção e sacrifício, ensinando a importância de dar o melhor para honrar a Cristo. É o que a gente pede diariamente, né? Eu costumo muito declarar isso quando eu falo magnífico dia, é porque o nosso melhor, ele é possível. Cada um de nós podemos, está ao nosso alcance, fazer o nosso melhor, primeiro para Deus, depois para o nosso próximo. É uma coisa que é possível. O impossível pertence ao Senhor, mas o magnífico, o nosso melhor, é possível a gente fazer diariamente. Então é um drive que eu guardo e aplico diariamente no meu dia. Cada vez que vocês me ouvem falar magnífico dia, é porque eu já estou decretando, eu estou desejando que o meu melhor, todos os dias, eu sempre busco fazer, com a permissão do Pai, é claro. Que sem ele a gente não faz nada. Judas Iscariote aceita trair Jesus por 30 moedas de prata, ilustrando os perigos da ganância e da infidelidade. A traição e a ganância, elas são, a gente enxerga como pecado, e no nosso caminhar, né, como a gente pede, que a gente enxerga ganância, ira, egoísmo, a autossuficiência, sempre se achar que pode mais, essas coisas não agradam ao coração de Deus. Então a gente procura se afastar disso, não deixar que isso transforme a nossa realidade. E principalmente a ganância, né? O querer aquilo que não te pertence. Isso é muito nítido na nossa atualidade, ou seja, é um pecado que vem sendo cultuado no decorrer dos anos. E como que a gente acaba com esse tipo de coisa? Na criação das crianças, na doutrina infantil. Porque toda criança um dia vai ser adulto. E essa criança, ela criada, né, disciplinada pelo reino, né, buscando o reino e sua justiça em primeiro lugar, essa criança vai se tornar um adulto responsável, honesto, um adulto que não vai compactuar com negatividade nenhuma. Então a gente olha para a nossa atualidade e vê tanta gente negativa, a gente sabe que isso veio da criação. Nós não podemos deixar nossos filhos ser criados soltos, sendo doutrinados pela internet ou pela televisão ou por doutrinas que não sejam as corretas. Nossos filhos são a semente do amanhã, eu sempre prego isso aqui. E nós somos exemplos. Se somos despertos, temos que passar a nossa sabedoria com o exemplo da nossa vida para os nossos pequenos. Voltando um pouco no estudo de ontem, não adianta falar faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, que isso é completamente contraditório. As crianças aprendem pelo observar
enquanto criança. Nós, depois de desperto, depois de adulto, aprendemos pelo ouvir e o praticar, mas as crianças não, são pela repetição do que vê. Então não adianta você abrir a boca e declamar bênção se a tua vida, a tua ação é negativa. Você está passando uma mensagem completamente ao contrário do que a disciplina cristã passa. Jesus institui a ceia do Senhor, representando o seu corpo e sangue, e estabelece um novo pacto de salvação através do sacrifício. Ele disse que aquela era a última ceia dele, que isso aí iria ceiar novamente na presença do Pai. O que nós todos esperamos poder participar um dia, em nome de Jesus. Jesus prediz que Pedro o negará 3 vezes, mostrando a fragilidade humana, mesmo entre os mais fervorosos seguidores, porque Pedro, a gente conhece aqui pela Bíblia que ele era um dos mais fervorosos na sua fé em Cristo, Mas como Jesus falou que a carne é fraca lá atrás, a gente escutou isso, Pedro não se fortaleceu na fé e diante do medo terreno, ele de fato negou Jesus 3 vezes. Coitado, eu penso, eu não queria estar no lugar de Pedro só de pensar nessa experiência, na consciência depois, meu Deus, o que eu fiz? Jesus tinha me avisado. Nossa, sabe, eu viajo nessas profecias aqui. Jesus ora no Getsemane pedindo força e submissão à vontade de Deus, exemplificando a necessidade de buscar a vontade divina, mesmo em tempos de angústia. Onde a gente tira o exemplo também de quando a gente está fraco é que a gente está forte, porque mesmo com medo, mesmo sofrendo, mesmo com a alma despedaçada, Jesus não se deteve, ele não desistiu, ele não parou, ele cumpriu o que nasceu para fazer até o final. Ou seja, quando a gente está sofrendo, quando a gente está chorando, quando a gente está sentindo dor, é nessa hora que Deus está cuidando da gente, está nos fortalecendo e nos direcionando à vitória. Então a gente não pode desistir, a gente não pode se submeter. Ao contrário, a gente tem que segurar na mão de Deus e continuar, independente da fase. É para frente e para o alto. Jesus se entrega pacificamente aos soldados, aceitando o seu destino conforme o plano divino. Jesus enfrenta falsas acusações e uma condenação injusta, respondendo com dignidade e silêncio a muitas das acusações. Lembra que a gente estava refletindo agora há pouco que às vezes a verdade, o caminho é ficar calado, a sabedoria é calar. Porque uma vez que a verdade foi mostrada, a nossa parte foi feita. Como Jesus aqui, ele foi lá, fez o que Papai do Céu já tinha predestinado e mesmo diante das acusações ele se calou. Então são exemplos, sabe, que queimam na gente mesmo e que precisa ser aplicado. A nossa justiça vem do alto, não vem das nossas mãos. Pedro nega Jesus 3 vezes, cumprindo a predição de Jesus, e depois chora amargamente, demonstrando o arrependimento genuíno. Meu Deus, sabe, eu também acho que, nossa, nem sei dizer qual seria a minha reação, mas é uma dor tão grande, sabe, de você afirmar uma coisa. Pedro afirmou lá, que isso, se isso vier a acontecer, eu morro por ti, eu morro junto a ti. E Jesus diz, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. E aconteceu certinho do jeito que Jesus falou. Imagina o arrependimento que esse homem não sentiu. Misericórdia. Resumindo, Mateus 26 narra os eventos cruciais que antecedem a crucificação de Jesus, destacando temas de traição, sacrifício, oração e submissão à vontade divina. As lições centrais incluem a importância da adoração sincera, a luta contra a tentação e a fraqueza humana e a necessidade de buscar força e orientação de Deus em tempos de provação. A narrativa enfatiza a justiça de Deus e o cumprimento de seu plano redentor através de Cristo. E a gente agradece muito, nós somos eternamente gratos pelo sacrifício de Jesus,
por seu amor e devoção a Deus, que é o que nos inspira a cada dia buscarmos sermos melhores em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente planeja e declara, porque é baseado nele, né? Ele é o nosso exemplo maior, é dele que vem a nossa fé e também a nossa gratidão. Ele é o maior exemplo dentre todos os exemplos, é o maior nome dentre todos os nomes existentes, é o que nos capacita. Morreu por amor a nós, ressuscitou ao terceiro dia. A gente vai ler, né? A gente já conhece a história, mas é emocionante poder ler, reviver novamente e captar novos drives, fortificando a nossa fé, nos capacitando a não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. De fato, nós somos ofertas vivas. Por quê? Porque a gente tem a consciência de que abre mão de banquetes ilusórios, coisas que não agradam ao coração de Deus, nós não permitimos nos cegar. Um dia fomos cegos e por isso pedimos perdão ao Senhor e Ele nos perdoou. Como que... Ai, Paty, você fala tanto que Deus perdoa, Deus perdoa. Como é que eu sei que Deus me perdoou? Pela transformação da tua vida, pela tua vontade de não praticar mais coisas que você sabe que não agradam ao coração dele. A palavra, ela transforma quando você permite que ela haja na sua vida, quando você permite que aquelas traves que um dia te enganavam, hoje não te enganam mais, e quando você abre a boca para declarar bênção, para levar a palavra com amor, com gentileza, da mesma forma que Jesus fez durante todo o Evangelho e a gente aprende aqui. Assim eu encerro o estudo de hoje. Queimou. Vamos orar, que a hora não nos espera essa abençoada. Vamos lá, amados. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e sempre nos ouve. Paizinho, gratidão pela clareza da Tua palavra. Gratidão por mais essas profecias e pela presença do Teu Espírito Santo que a gente sente. Toda vez que o nosso coraçãozinho queima, a gente sente a Tua presença, a gente sente o Teu amor, a gente sente a clareza da Tua sabedoria entrando em nós, agindo em nós e nos fazendo, Pai, sermos cada vez mais gratas pelo Teu amor, gratas pelo Teu sacrifício, Pai, ao que a cada dia de nossas vidas nós seguimos honrando. A cada dia, Pai, o desejo de conhecer mais de Ti, de Te acessar mais, de viver pelos princípios da Tua palavra, fazendo bem sem olhar a quem, procurando ser exemplo, Pai, de tudo que Tu nos ensina nas Escrituras Sagradas. Nós só podemos agradecer de fato por tamanho sacrifício, por tamanho amor, por tamanho exemplo de fé e obediência ao Pai. Obrigada por nossas vidas, obrigada pelo entendimento, obrigada por todas as bênçãos e canais de amor que nós seremos a partir de agora, por toda a fé que será transmitida através do nosso exemplo, através do nosso falar, através do nosso mover, do nosso agir, Pai. Que sejamos exemplo, modelando Jesus, assim como Ele nos ensina diariamente na palavra. Pai, sou-te grata pela cura, sou-te grata pela libertação que todas as pessoas estão sentindo em suas vidas e vivendo diariamente. Peço e te agradeço humildemente em nome de Jesus. Amém. Fortificados estamos com a fé naquele que nos ama de tal forma que, mesmo sendo julgado como mentiroso, como traidor do Deus vivo, se entregou calado, por amor a Deus, por obediência, para a remissão dos pecados de muitos. Que esse momento nunca seja esquecido na nossa vida, que eu sempre vou enfatizar isso na vida da gente, que a cada vez que o mal, que um momento difícil, que uma tentação vier sobre vocês, enxerguem Jesus, visualizem esses momentos finais da vida deles, que a tua fé vai expulsar toda e qualquer negatividade que tentar se levantar contra vocês. Rose, beijo, Papai do Céu te abençoe. Beijão na sua mamãe aí, que a cada dia a clareza do Senhor se derrame sobre vocês aí, tá bom? Obrigada pelo carinho da tua companhia, tá sempre juntinho aqui comigo a cada dia. Muito obrigada mesmo. E a todos os outros, que a paz, o amor e a intencionalidade de estar sempre buscando se abastecer da palavra seja em abundância.
Beijo no coração de cada um e até o próximo estudo.